aberta, né? E conforme eu for citando, vão aparecer os textos aqui para que a gente possa ler, ok? O texto seria Neemias todo, então ler todo o capítulo de Neemias, todo o livro de Neemias, demoraríamos, né? Então a gente vai ler algumas coisas de todo ele, ok? Neemias, um homem de Deus. Você já estudou Neemias alguma vez na vida? Com certeza, creio eu, que acho que a maioria que estudou. Neemias foi um grande profeta de Deus, certo? Neemias foi um grande profeta de Deus, certo? Não, Neemias não foi profeta. Neemias não foi profeta. Apesar de ter o livro dele, né, escrito lá, o livro de Neemias, mas Neemias não foi profeta. Tá? Neemias, para você se situar, Neemias ele fez parte, melhor dizer, daquela geração que nasceu na Babilônia. Tu lembra que Jerusalém foi presa, né, foi cativa por Nabucodonosor e levado os judeus para a Babilônia. E lá na Babilônia, você conheceu, tem a história de Daniel, né, que você já estudou, e algumas gerações vieram depois desses que foram levados. E Neemias está nesse grupo, porque o cativeiro durou quantos anos, mais ou menos? Quantos anos, mais ou menos? Cativeiro do povo de Deus, de Israel, lá em preso. 400 anos, não é isso? Não? 70 anos, isso aí, irmão Nelson, gostei. 70 anos. Cativeiro babilônico, que a gente fala como um cativeiro babilônico, que a gente sabe muito bem, que teve outro, né, outros impérios, levou 70 anos. E nesses 70 anos, eis que nasce Neemias. A gente vê isso no texto, né, logo no início, no capítulo 1. Inclusive o nome do pai dele, que agora eu não me lembro, mas não interessa. O que interessa é que é Neemias. Bom, Neemias tinha uma função. Neemias trabalhava na corte do rei Artaxerxes I. E ele tinha uma função de grande responsabilidade. Alguém sabe? Copeiro do rei. O que é isso, copeiro do rei? Para vocês entenderem, era o seguinte, é aquele camarada que pegava o vinho, né, a bebida, e dava para o rei beber. Não, né? Ele bebia primeiro. O copeiro do rei era o responsável por primeiro beber a bebida que o rei iria beber. Se ele continuava vivo, o rei bebia. Porque naquela época, esse negócio, você olha às vezes a história e acha que o rei era todo poderoso. De certa forma, sim. Mas ele tinha muitos inimigos, inclusive dentro da própria casa deles. Você já leu na Bíblia, né? Até no povo de Israel, próprios filhos, ele matando o pai, e aquela convenção toda, pai matando os filhos. Era uma coisa assim meio esquisita. Então, Artaxerxes I, rei dos Medos e Persas, foi um império posterior ao babilônico. Ele então tinha Neemias como um homem de grande confiança. Ele pegava o vinho, a bebida, preparava e bebia. Depois, na presença do rei, claro, né? Depois dava para o rei e o rei assim beber. Mas quando chegou mais ou menos lá por volta do ano 446 a.C., chegou uma notícia para Neemias, um pessoal lá de Judá, porque quando o reino Medo-Persa conquistou Babilônia, ele meio que deu carta livre para quem quisesse voltar para suas cidades, dos povos conquistados. E alguns judeus voltaram para Jerusalém. E aí, então, um dia, Neemias pergunta, como vai a cidade? Para aqueles que já tinham voltado. Aí ele recebe a notícia. Ó, Neemias, o negócio está feio lá, tá? O negócio está feio. Os muros destruídos. Os portões queimados. O pessoal que voltou não está dando a mínima para isso. E para piorar a situação, tem lá uns caras que ricos que estão abusando do poder.
Notícia ruim, né? E aí Neemias se compadece, fica triste. Diz a Bíblia que ele passou um período chato. Ele saiu, isso mais ou menos foi em novembro, dezembro do ano 446. E depois, o ano seguinte, 45, ele chateado, triste. O rei vê na cara dele. Acho que Neemias era do tipo do cara como eu, né? Quando eu estou chateado, estou triste, ninguém percebe. É ruim. Todo mundo olha, tem alguma coisa errada com o pastor. Né? Tem gente que consegue disfarçar, né? Tá rindo, é uma maravilha, né? Nada, parece que tá tudo bom. Mas eu, por exemplo, sou um cara que se estiver chateado, triste, nervoso, todo mundo sabe. E aí o rei olha para a cara de Neemias e fala assim, Neemias, o que está acontecendo contigo, cara? Aí ele conta, olha, eu estou sabendo disso, lá de Jerusalém, isso me deixa triste. Aí o rei fala assim, tudo bem, então vamos resolver esse problema. Neemias ora, nesse período todo, pedindo a Deus que ajude, intervenha. E Deus dá uma solução interessante através dessa chefe. Neemias, você vai fazer o seguinte, você vai lá, vou te dar a documentação, autorização, e o que você precisar você pega, faz e reedifica aqueles muros. Porque aqui faço um parênteses. Os muros para aquela época era uma coisa muito importante, representavam certa dignidade, proteção daquele povo. Então aquele muro caído, porta queimada, significa que aquilo ali não tinha dignidade nenhuma. Aquela cidade não valia de nada, não tinha nada. Mesmo que tivesse tudo funcionando lá dentro da cidade, aquela cidade não era bem vista. Muito bem. Então Neemias vai, você pode ler isso no texto, e lá ele sonda os muros. Passa um tempo, vê, a coisa está feia, está quebrada aqui, está destruída ali, o portão está queimado. E aí então Neemias junta o pessoal, vamos reestruturar esse templo. Vamos construir esses muros. Onde está quebrado, vamos reconstruir, consertar e botar muros, portões novos. Ele começa esse processo. Nesse processo ele passa por alguns problemas, que daqui a pouco a gente vai mencionar. Ele passa alguns problemas. Vou dizer logo. Problema 1. Foram os inimigos que não judeus estavam olhando, vendo aquilo sendo feito, né? E começaram a trabalhar para tentar atrapalhar. 3 indivíduos, é citado na Bíblia. 3 indivíduos, Sambalat, Tobias e Gesem. 3 indivíduos que começam a trabalhar contra. Como? Mandando carta para o rei dizendo que eles estavam se rebelando, mentiras daqui, mentiras dali. E ainda fizeram uma coisa interessante, nós até já estudamos aqui um certo tempo atrás, tentaram fazer com que Neemias pecasse contra Deus. Olha como é que o inimigo trabalha. Como assim, pastor? Ele faz o seguinte, chegou uma hora lá, uma cartinha, ô Neemias, vão te matar essa noite. Faz o seguinte, tive uma ideia. Você vai lá para o templo, vai lá dentro, fecha a porta e fica lá dentro, seguro lá do Santo dos Santos. Aí Neemias pega, eu ir lá? Não sou sacerdote. Local onde só o sacerdote podia entrar, eu não posso entrar. Se ele entra, ele peca contra Deus e podia até morrer. E ele não faz isso. Esse foi um grande problema, entre outros. E também teve outros problemas externos como esse e problemas internos, como eu falei agora há pouco. Tinha alguns riquinhos lá, né? E rico adora dinheiro, né? Não sei porquê, né? Parece que quanto mais tem, mais quer. E explora. Explora o pobre, coitado do pobre. Que já não tem muito. E arranca dinheiro. E quando não tinha mais dinheiro, arrancou as terras. E quando não tinha mais terra, queriam fazer de escravo. O negócio estava feio lá para aquele povo. E o povo trabalhando nos muros. Imagina a situação. Os riquinhos cobrando, exigindo, e o cara trabalhando, reconstruindo o muro. Não estava nem tendo tempo para trabalhar na sua fazenda lá, entre os seus gados, animais e tal. Não tinha nem tempo para isso. Como é que vou fazer esse problema? Resolver esse problema? Foram para Neemias, o negócio está feio. O pessoal está cobrando. Eu não tenho dinheiro. Estamos cansados. Aí Neemias chama
a cúpula, né? Os ricos e autoridades, e fala assim, vocês estão fazendo o quê, gente? Com o seu próprio povo, com o nosso próprio povo. Vocês estão oprimindo, estão atrapalhando, em vez de ajudar. E aí, então, Neemias, nessa conversa, consegue fazer com que essa elite parasse com essa cobrança, com esse trato com o seu próprio povo. E então continua trabalhando. O povo trabalhando. Uns vigiavam, outros trabalhavam. E os que trabalhavam ainda tinham espada na mão, porque poderia acontecer alguma coisa. Onde ouvir a trombeta, diz Neemias, vocês correm para ajudar, porque os inimigos estão aí. E, por fim, construíram o muro. Chegou o fim. O muro foi construído em quantos dias? Alguém sabe? Curiosidade bíblica. Alguém sabe em quantos dias o muro foi construído? Letra A, 1 mês. Letra B, 2 meses. Letra C, 6 meses. Letra D, 1 ano. Letra E, nenhuma das respostas acima. Todos juntos não dá, eu não consigo escutar. Errou, reprovado. Só tem uma questão essa prova, olha só, coitado. Eu chuto errado. Nenhuma das respostas acima, foi 50 dias. Então, olha só, eles fizeram a reconstrução do muro em um período de tempo realmente considerável. Fizeram a construção. Muito bem. Agora, a dignidade está da cidade posta. E aí, Neemias volta, que Neemias tinha que voltar para o seu trabalho, e o povo continua agora estruturado, reerguido, vamos dizer assim. Muito bem. A pergunta agora é, por que Neemias conseguiu levar aquele povo à reconstrução do muro e das portas e fazer com que aquela cidade se tornasse realmente novamente uma cidade digna? Quando eu estava estudando esse texto, eu estava pensando na nossa igreja mesmo. Nós estamos em obra, né? Graças a Deus, hoje a porta está aberta ali. Né? Bom, né? Entrar pela frente, não pelo lado. Mas ainda tem coisas que vão ser feitas. Estamos no ano do jubileu. Tem muita coisa para ser feito ainda. Hoje, os jovens, com menos de 25, se reuniram pela primeira vez na sala, né? Jovens, no prédio anexo, depois de mais de 1 ano sem utilidade nenhuma aquelas salas. E eu agradeço a Deus primeiramente e também ao Carlão que fez muito para limpar aquelas salas lá em cima. E hoje nós nos reunimos lá em cima. Quer dizer, tem um prédio para ser feito, consertado, ajeitado. Temos aqui também, aqui dentro, a classe dos novos convertidos. A Mananci hoje estava com a classe lá pela primeira vez hoje, né, Mananci? Coisa boa. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Quer dizer, a dignidade está voltando, mas ainda tem muito que ser feito. Como ele consegue e o que nós podemos olhar na vida dele para hoje também conseguirmos, em tempo hábil. Por que eu digo em tempo hábil? Primeiro, quando Neemias conversa com o rei Artaxerxes, o rei Artaxerxes, ele fala uma coisa interessante, aí vamos ler, Neemias 2, versículo 6. Neemias 2, versículo 6. Olha o que na conversa é dito. Então o rei, estando presente, a rainha, sentado ao lado, perguntou-lhe: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concedeu que eu fosse. Existe um prazo. Tudo o que nós fazemos tem um prazo. Você mesmo tem um prazo de vida. O problema é que, nesse tocante, nós não sabemos o tempo. Nós não sabemos quanto tempo, mas tem um prazo. E a gente sabe perfeitamente que se você procrastinar,
Se você sentar e ficar olhando a paisagem, nada vai acontecer. Verdade? Existe um tempo que eu não sei quanto, mas eu sei que existe. Que você e eu estamos aqui para trabalhar. O negócio é, vamos ou não vamos meter a mão neste arado? Porque o que levou Neemias a fazer isso foi exatamente a sua condição em que, quando recebe a notícia, capítulo 1, versículo de número 1 a 3. Olha só o que aconteceu. Palavras de Neemias, filho de Ecarias, no mês de Quisleu, novembro, dezembro, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anoni, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens e lhes perguntei acerca dos judeus que havia estado os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém, e me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ele recebe essa notícia, o que acontece com ele? Ele fica o quê? Triste. Triste. Você só consegue fazer como Neemias fez o trabalho se você sentir a necessidade e tristeza porque a coisa não está indo como deveria. Não sei se você consegue enxergar isso. Tem pessoas que ficam tristes e sentam e começam a chorar pelo trabalho que não está sendo feito, ou pelo alvo que não está sendo alcançado, ou pela meta que foi estabelecida e não foi trabalhado para alcançá-la. E ficam nessa, sentam e choram. Certa vez, quando estava na faculdade, achei muito engraçado, e foi engraçado na hora, né? Mas depois, na reflexão, para nossos dias, realmente a coisa é estranha. Eu estava na faculdade, aí a professora lá colocou uma posição, uma certa situação que pode acontecer numa orquestra, num coral, e virou para um dos nossos colegas e perguntou: o que você faria se você estivesse na frente daquela situação? Aí ele falou assim: professora, eu sentaria e choraria. Eu fiquei olhando assim para ele e falei assim: ué, cadê a ideia de querer fazer? Cadê a ideia de querer lutar para fazer? Ele já entregou a derrota antes mesmo de entrar na batalha. Já entregou a derrota. Mas Neemias, não. Ele fez o que devemos fazer sempre. Ele buscou a Deus. Ele não sabia como resolver. E acredito eu até que é uma situação chata, né? Está tudo lá destruído, o que eu posso fazer? Eu estou aqui, eu sou empregado, eu sou aqui, servo rei, o que eu posso fazer? O que eu tenho como fazer? Eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro para financiar um trabalho dessa proporção. Eu não sou líder, não sou nada lá. O que eu posso fazer? Ele sentou e buscou a Deus. Isso é importante. Nós precisamos entender isso. E isso mostra aqui a primeira qualidade de Neemias. Neemias usou de inteligência humana e espiritual. Neemias usou de inteligência. Porque quando o rei lhe procura, o que ele fala? A cidade está destruída. Estou triste porque o meu povo pecou e eu pequei. Nós pecamos, por isso estamos aqui. E busquei a Deus. E Deus então tocou no coração do rei. Agora sim a solução, olha, eu não posso fazer nada, Deus pode, não pode? Pode. O que Deus fez? Tocou no coração do rei e providenciou tudo o que era necessário para que Neemias reconstruísse. Veja, não providenciou tudo o necessário para que alguém fosse e fizesse. Não era Neemias que ia fazer. Esse é o segundo ponto. O homem mostrou inteligência, mas ele também se colocou na ação. Ele se colocou na ação. Eu não sei como Deus vai te usar
Não sei como Deus vai te usar para que o trabalho aconteça. Mas uma coisa eu sei, Ele vai te dar condições para que você faça, não o outro. Não o outro, é você. Às vezes nós temos essa grande dificuldade achando que o outro tem que fazer. Eu já falei várias vezes isso aqui, né? Isso é função do pastor, isso é função do irmão Átila, isso é função do Dudu, isso é função de não sei quem. Não. Pode até ser. Mas você também faz parte dessa obra. Lembra que quem construiu o muro não foi Neemias sozinho. Foram as pessoas com Neemias. Então, quando Neemias usou de inteligência, ele colocou para Deus. Quando Neemias usou de inteligência, ele pegou tudo que era necessário e foi até lá. E chegando lá, Neemias usou de inteligência. Como é que está este muro? Foi verificar o muro. Ele usou de inteligência, vamos todos trabalhar. Juntou aquela galera toda, vamos todos trabalhar. Cada um fica responsável pela sua frente. É aquele negócio, é a calçada. Você vai consertar a tua frente, a tua calçada. O vizinho conserta dele, você e assim por diante. E foram trabalhando. Os problemas vieram. Vamos resolver esse negócio. Não vamos sentar e chorar, não. Vamos resolver esse negócio. Como é que a gente resolve isso? Vocês vão fazer assim, 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 assim. E tudo foi. E o muro foi construído. Olha que coisa linda. Então ele mostrou ali uma grande habilidade em que ele usou de inteligência. Outra coisa importante, ainda na vida de Neemias, quando você lê aqui, o relacionamento que ele tinha com Deus. Se você ler comigo lá no capítulo 7, versículo 73, 8 a 18, capítulo 7, versículo 73, que é o último versículo do capítulo 7, e entrando no capítulo 8 até o versículo 18, olha só. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os músicos e os servidores do templo estabeleceram-se nas suas próprias cidades, bem como alguns do povo e os demais israelitas. Quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado nas suas cidades. Todo o povo, agora presta atenção aqui, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras, é isso que está na Bíblia, né? Livro de Esdras, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, o primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que eram capazes de entendê-la. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, das mulheres e dos que tinham entendimento da lei. Todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em uma plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maaseias. À esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadá, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro, todo o povo podia vê-lo, porque ele estava em um lugar mais alto. Quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Vamos parar aqui, né? Ainda tem mais versículos, mas aqui já deu para ter a nossa ideia. Naquele momento, o que o povo fez diante da lei de Deus? O que o povo fez? Deu atenção. Ouviram a lei de Deus. Imagine você de pé, desde cedo até meio-dia, só ouvindo a leitura. Ainda bem que às vezes eu não sofri do meu problema, né? Sou dislexo, né? Às vezes quando as palavras se embolam na minha mente e troco tudo, né? Às vezes engasgo e tudo, palavra que não sai. Imagine se naquele dia ele também tinha esse problema. Foi difícil, né? Mas ele leu. Leu para todo o povo, como um só, na praça, a lei de Deus. O que a gente percebe aqui em Neemias? A responsabilidade de um relacionamento autêntico, verdadeiro com Deus.
Qual o nosso relacionamento com Deus? Quando ele recebe a notícia de Jerusalém, o que ele faz primeiro? Vai orar, vai jejuar, vai se colocar diante do Senhor. Quando ele termina a obra, ele junta todo mundo e vai fazer o quê? Vai ler a palavra de Deus. E todo o povo ali reunido, naquele momento de confissão, naquele momento de união, todo o povo estavam juntos e ali todos, amém, amém. Ou seja, que assim seja, a lei de Deus prevaleça. Que relacionamento nós temos com Deus? Que relacionamento você tem com Deus? Nós precisamos ter um relacionamento profundo com Deus. Porque senão nós não conseguimos trabalhar. Lembra que eu falei para você que ele usou de sabedoria física e espiritual? A sabedoria espiritual está exatamente aí, em que você, dentro de você, no seu coração, você busca entender e aprender de Deus. Não importa a situação, mas ele buscou aprender de Deus. Ele buscou estar constantemente na presença de Deus. E terceiro e último, Neemias, foi inclusive nós falamos na classe hoje, lá nos jovens, Neemias foi um homem de caráter. Homem de caráter. E eu fiz aquela pergunta que eu acho que se eu perguntar agora, eles vão saber responder. O que é um homem de caráter? Não me façam passar vergonha. O que é um homem de caráter? Muito bem. Homem que realmente tem convicção, vive aquilo que ele crê. Ele sabe, ele não muda, ele não é aquele oscilante que hoje ele é isso, amanhã ele é aquilo e depois de amanhã aquilo outro. Não, ele sabe o que ele é. Ele tem uma conduta, uma características que realmente mostram quem ele é. Tanto para Deus quanto para os homens. Tanto para com aquele que está do seu lado, vendo o que ele está fazendo, ouvindo o que ele está falando, para com Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo conhece. E Deus pode até dizer, como disse de outros, homem reto, íntegro, temente a Deus. Porque Deus olha para dentro dos nossos corações. A pergunta é, o que Neemias fez para ser um homem de caráter? Se você olhar toda a trajetória da vida dele, você vai ver que não é muito livro, não é muitos capítulos, você vai ver, ele era um homem de oração, já começa por aí. Tem outros homens na Bíblia que eram de oração? Era homem de oração. Né? Daniel orava todos os instantes. Um homem íntegro. Um homem íntegro. Não se deixou corromper, um homem que sabia exatamente o que tinha e o que não tinha que fazer. Um homem rígido com relação à justiça de Deus. Está errado, está errado. E não tem medo de falar. Um homem humilde. Um homem humilde. Um homem com fé. Homem de fé. Imagine você sofrendo toda aquela tempestade e ele mantendo firme ali e zeloso para com Deus. Essas atitudes aqui, se você olhar no livro de Neemias, vão destacar outros, inclusive mais. Porque ele sabia em quem ele cria. Ele estava bem certo que quem ele cria é poderoso. Não são os homens. Os inimigos vieram, tentaram, mentiram inclusive. Mas ele está ali firme, íntegro, caráter. Não. Mentira, tudo mentira. E apesar das dificuldades externas e internas, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos entender. Você e eu, nós somos homens e mulheres de caráter, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que tenham um tempo para trabalhar, não sei quanto, mas temos. E nesse tempo, vamos pôr a mão na obra. A obra física e a obra espiritual. Para que Deus possa ser louvado nas nossas vidas. Para que Deus possa ser engrandecido em cada um de nós. Como filhos obedientes, como foi Neemias, homem de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé e vamos